Oi, meus queridos! Hoje eu vim falar sobre a educação, ou melhor, hábitos adquiridos dentro do ventre. Bom, a maioria das pessoas acham, eu tenho reparado, né, através das conversas que eu tenho tido com familiares, amigos, mamães em gerais, que as pessoas acham que as crianças, elas nascem uma folha em branco. E na verdade não é. Eu falei em outros vídeos que a criança ela já nasce com certas tendências. Mas acontece que certos hábitos a criança já traz. Eu descobri um artigo de uma teórica atual, né? Chamada Anne Murphy. O artigo é chamado Origem Fetal em português. Em inglês, eu não vou nem tentar dizer. E o que é que ele diz? Alguns hábitos têm origens dentro da barriga. Uma coisa muito fácil de identificar é a linguagem. Por que que certas pessoas têm mais facilidade para aprender um segundo idioma, né? E outras não. Algumas mamães têm hábito de ouvir músicas de cantores estrangeiros e durante toda a gestação a criança ouviu músicas de outros idiomas. A criança, ela ouve todos os dias a mamãe falar com ela e por isso ela tem uma Então a criança ouve todo dia a mamãe falar com ele, com ela, e na língua materna. Mães que falam duas línguas e falam cotidianamente com a criança duas línguas, a criança vai aprender com muita facilidade as duas línguas. Porque uma aprendizagem que vem do ventre, é a facilidade, vamos dizer assim. A criança acaba se familiarizando com a sonoridade, os tiques linguais e acaba desenvolvendo posteriormente quando nasce. Assim como os hábitos noturnos ou diurnos. Lógico, às vezes a mãe ela é completamente diurna, dorme cedo, acorda cedo, e a criança nasce noturna. Mas mesmo que a criança nasça noturna, a mãe já vai sentir isso durante a gravidez, porque é algo genético da criança. E quando a criança está sendo gerada, o corpo da mulher, ela coloca o sangue todo para a barriga, porque a mãe instintivamente quer proteger o filho e a primeira coisa, mentalmente e fisicamente, para a mãe é o filho. Nós somos biologicamente programados para colocar nossos filhos em primeiro lugar. Então, quando nós estamos no período da gestação, os nossos hábitos se tornam os hábitos da criança. Ou seja, se a criança ela tem uma tendência biologicamente a ser mais ativa à noite, a mãe vai sentir insônia durante a noite e vai dormir muito durante o dia. Ah, mas ela é uma mãe trabalhadora. Acaba que ela não dorme direito à noite, fica dormindo gatos pingados e durante o dia ela vai passar o dia onde encosta, dorme. Porque a biologia da criança está tomando conta da mãe. Assim como às vezes tem algumas pessoas que dizem que toda gestante é burra, na verdade não é. É simplesmente porque o sangue que deveria subir e oxigenar o cérebro, ele simplesmente desce e oxigena a criança, porque a criança é a primeira coisa na vida da mãe. E outra coisa, além da linguagem, o hábito noturno, a alimentação. Não necessariamente o que comer, mas os horários de comer. Tem gestantes que elas
come, 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 come o dia todo, o dia todo, o dia todo. E a criança nasce e ele tá tão acostumado a receber continuamente, apesar de que quando a gente não está comendo, o ventre ainda assim está levando através do cordão umbilical a alimentação necessária para a criança. Só que existe uma outra coisa. A partir do momento que você está comendo, está mastigando, você está movimentando, tá com a endorfina sendo liberada e tudo mais, a criança sabe a diferença de dentro do ventre, ela sabe a diferença entre você estar comendo e ele está só recebendo os nutrientes necessários. Assim como a gente sabe, nosso estômago está se enchendo e as outras horas nós não estamos comendo, mas nós estamos recebendo os nutrientes necessários, devido à digestão, não acontece imediatamente, né? E o corpo ainda continua trabalhando, nós não sentimos isso. Mas a criança dentro de nós sente tudo isso. E ele sabe fazer a diferença. E quando nasce, muitas das crianças querem comer em livre demanda, exatamente porque durante a gestação a mãe comeu em livre demanda. Mas se a mãe é uma mãe controlada e não sente uma fome descomunal e come certinho nos horários, acaba que quando a criança nasce, ela já está acostumada a ter um ritmo. E isso influencia muito na criança. Caráter, personalidade, hábitos, tudo isso. Sabe aquele sentimento que a mãe tem depois que a criança nasce? Eu vejo muito post no Face isso. Eu carrego 9 meses. Eu tenho a dor de dar luz. Eu que fico 15 dias com pontos na barriga. Eu que amamento. Eu que acordo na madrugada. Mas é só ela ouvir a voz do pai e ó, sorrisão. Ó, mas é a cara do pai. Ah, mas prefere o pai. Ah, fala primeiro o pai. Mas, gente, quando a mãe não enjoa do pai, o que acontece? É que a criança tá sentindo toda a alegria. Todas as vezes que o pai chega em casa, a mãe tá tão feliz do marido estar chegando, que a criança sente a endorfina, sente a emoção. E toda vez que ela sente aquilo, ela ouve automaticamente a voz do pai. E aí o que acontece? O subconsciente da criança fica condicionado. Ela ouve a voz do pai e ela sente aquela alegria que a mãe sentia no momento em que o pai chegava e tocava na barriga e falava com a criança. Ah, mas tem criança que ouve durante toda a gestação músicas tristes e não gosta, daí ela começa a chorar, porque provavelmente a mãe se sentia assim. Por mais que às vezes a gente goste de uma coisa, aquela coisa mexe com uma emoção tão forte dentro da gente, e a criança não sabe gerir isso, então ela acaba optando por se afastar daquilo. Isso é um mecanismo de autodefesa. Então, mães que ouviam mais músicas felizes, a tendência é da criança gostar de ouvir os mesmos tipos de música. Eu não estou falando de tipos de música, rap, funk, eu estou falando músicas alegres, ritmos alegres, que fazem a mãe se sentir feliz, tá? Independente de que tipo seja, né? Samba, pagode, gospel, que seja. Todos os tipos de música têm músicas felizes, ritmos alegres que fazem querer se mexer e ritmos calmos, melancólicos, com letras mais melosas, e aí faz a mulher se sentir mais melancólica. E a tendência é que a criança não goste tanto das músicas que fazem a mãe se sentir angustiada e mais das músicas que fazem sentir alegre. E quando ela nasce, a mãe ouvia muito pagode, a criança vai gostar de ouvir um pagode. A mãe que ouvia muito funk, a criança vai gostar de ouvir funk. Além disso, nós temos muitos outros hábitos que nós não sabemos de onde surge, simplesmente surge. Por exemplo, eu não gosto muito de comer arroz, é uma particularidade minha específica. Mas o meu marido ama e come muito arroz. E o que acontece? O meu filho, sei lá por que cargas d'água, ama comer arroz.
Simplesmente assim. Eu comi durante a gravidez? Não. Eu comi igual como eu sempre como. Mas ele ama. Isso não veio do ventre, veio dele. Então são pequenas coisas que não vieram, não foi uma educação uterina, não foi eu que ensinei, veio nele. Então a criança já nasce também com tendências próprias. O meu filho, ele não gosta é, de comer frutas cítricas. Ele não gosta de laranja, tangerina, limão, essas coisas. Ele gosta de quê? Banana, mamão, abacate, misturadas todas com leite. Hábito também, porque eu fui colocando misturado com leite. Mas a banana ele come sem leite. Mas é uma fruta que ele gosta. E eu tentei dar laranja, tentei dar maçã, tentei de tudo. E ele não pegava. E ele gosta de comer banana. Ah, ele pode passar a gostar? Pode, assim como tem gente que odeia cebola e depois passa a gostar. E tem criança que ama cebola e depois de adulto não gosta de cebola. E assim como o tomate e todas essas coisas. Então, hábitos alimentares podem ser adquiridos, mas podem ser genéticos. Ou melhor, não é bem genético, porque não é hereditário. É biológico, porque é próprio da pessoa. Mas também tem o fator que escutar a mãe dizer algo constantemente é algo que fica incutido dentro da cabeça da criança. É por isso que dizem que todos conhecemos Jesus, porque Jesus é falado em todas as religiões, em todos os credos, e mesmo que a pessoa nasça e não vai nunca em nenhuma igreja, ela já ouviu de Jesus. E mesmo que seja na barriga, porque a mãe foi visitar uma igreja. O que acontece é que a gente, de tanto ouvir uma coisa, isso fica incutido na nossa cabeça. E acontece com a criança também. E nós temos que ter muito cuidado com isso, nós mães, porque a criança não sabe diferenciar se aquilo foi um filme, é uma série, ou aquilo é verdade, ou aquilo é mentira, porque ela tá dentro da barriga. E tu não vai ficar dizendo, tá vendo essa cena aí que tu tá ouvindo e que eu tô sentindo essa angústia e tal. Não é verdade, é ficção. Para criança aquilo é verdadeiro, ela tá ouvindo aquilo e a mãe tá sentindo uma angústia tremenda. E aquilo tá afetando a criança. E a criança tá ficando angustiada tanto quanto. Crianças com traumas quando nasce. Crianças quando nascem podem ter traumas? Podem. A mãe passou por um acidente durante a gestação e a criança, por algum motivo, odeia o barulho do carro. Toda vez que botam a criança dentro do carro, quando dá partida, ela grita. Por que será? Criança que a mãe era agredida verbalmente pelo marido, pelo chefe. E aí a criança, toda vez que ouve a voz daquela pessoa, entra em pânico. Por quê? A mãe se sentia angustiada toda vez que ouvia aquela voz. E a criança adquiriu isso. E assim, é tudo que a criança pode ouvir dentro da barriga. Tudo que a mãe sente influencia nos hábitos da criança. Bom, esse vídeo já se estendeu muito, mas eu espero que vocês tenham entendido o fundamento dos hábitos adquiridos dentro do ventre. Quem quiser pode comentar, me ajudar a disseminar um pouco mais sobre isso. E também deixe suas ideias para próximos vídeos. Curtam, compartilhem, divulguem para as futuras mamães que estão fazendo besteira durante a gestação, para elas terem mais cuidado, para não prejudicarem o caráter, a personalidade e principalmente o emocional do seu filho. Fiquem com Deus.